uma edição do programa dos Pequeninos do Senhor. Eu sou a Tim. E eu sou a Timzinha e seremos os apresentadores de hoje. Bom, com a solenidade da Santíssima Trindade, que foi semana passada, agora nós encerramos o tempo pascal. E agora estamos voltando ao tempo comum, tempo que refletiremos e pensaremos sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e como colocá-los em nosso dia a dia para caminharmos bem até o tempo do Advento. Como voltamos ao tempo comum, nós não estamos no primeiro domingo, mas sim no 10º domingo. Mas antes de ouvirmos os ensinamentos de Jesus, vamos receber o Bom Dia do Padre. E nesse episódio temos uma estreia. Olá, Pedro Arnaldo, e seja muito bem-vindo ao programa Os Pequeninos do Senhor. Boa tarde, pequeninos e pequeninas do Senhor. Boa tarde a todas as famílias que estão conectadas conosco nesta liturgia do tempo comum. A igreja nos convida a entrar no tempo comum. O que é o tempo comum? O tempo comum é quando nós refletimos sobre o nosso dia a dia com Jesus. Ou seja, a vida de Jesus no nosso dia a dia. Como que Jesus agiu e agia no meio dos seus. Mas também é um tempo em que nós recordamos grandes festas também, como o corpo e o sangue do Senhor, a festa da Santíssima Trindade, as festas juninas, também a festa da solenidade do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, e tantas outras festividades dos santos e santas e de Nossa Senhora. É importante nós recordarmos que nesse tempo comum, a cor litúrgica é a cor verde. Basta nós contemplarmos aqui esta belíssima natureza que temos ao nosso redor, né? Nós podemos perceber qual a tonalidade que nos apresenta esta natureza. A cor verde. A cor verde nos convida a viver esse tempo de esperança, esse tempo de graça que o Senhor prepara para cada um de nós. Então é com alegria que eu convido vocês, nesses domingos do Senhor, a podermos assistir ao teatrinho, para que assim possamos compreender melhor esse tempo litúrgico e ouvir assim a palavra de Deus, o que ela tem a nos ensinar e nos levar a fazer a experiência de encontro com Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigada, Padre Arnaldo. Estreou com bonitas palavras e nos preparou para ouvir o Evangelho de hoje. Então, bora para a leitura do Evangelho. Agora é com você, Nani. Olá, Tim! Olá, Timzinha! Olá, pessoal! Vou ler com vocês agora o Evangelho de hoje. Vamos pegar as nossas Bíblias? O Evangelho de hoje é de Mateus, versículo 9, capítulo 9 a 13. Naquele tempo, indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Este levantou-se e o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos discípulos: "Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores?" Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Esse é o Evangelho de hoje. Agora é com vocês, Tim e Timzinha. Obrigada pela linda leitura, Nani. No Evangelho de hoje conta sobre a conversão de São Mateus. Mas para entender bem a importância dessa conversão, é preciso saber quem era São Mateus. E como dito no Evangelho, escrito pelo próprio São Mateus, ele era um cobrador de impostos. Mas, até aí, um cobrador de impostos pro dia de hoje não diz muito. Mas, na época de Jesus, um cobrador de impostos era um pecador, uma pessoa que estava no erro e por vontade própria. Isso porque
Israel havia sido invadida recentemente pelos romanos. E os romanos, eles cobravam impostos dos povos dominados. E aí, a pessoa que era nascida em Israel e cobrava impostos do próprio povo para dar para os romanos, era considerado um traidor do povo eleito por Deus. Então, era muito grave, e os israelitas não falavam e não se misturavam com os pecadores, muito menos com os cobradores de impostos. Dado o contexto histórico, vocês devem estar pensando, legal, bom saber, mas o que isso tem a ver com o tempo comum e com o nosso dia a dia? Tem tudo a ver, mas para entendermos melhor, vamos chamar a família Rosa Amarelinha para nos explicarem e nos mostrarem uma situação que eles viveram. Olá, amarelinha, olá, amarelão, olá, Rosinha, agora é com vocês. Mas de jeito nenhum, Rosinha. Pode ir tirando o cavalinho Rosinha da chuva. Pode esquecer. Mas, Amarelão, a gente precisa formar um grupo, só nós dois não é um grupo. Sim, a gente precisa de gente, mas ele eu não vou chamar. Ele não. Ele não é igual a gente. Toda vez que precisamos dele, ele pisou na bola e deu mancada. Assim a gente não vai ter ninguém. Olha, Rosinha, então eu uso aquele ditado: melhor sozinho do que mal acompanhado. Ai. O que será que o Amarelão e a Rosinha estão aprontando dessa vez? Eles estão formando um grupo pra quê? Não sei, mas acho que deu pra perceber que tem alguém que o amarelão não quer de jeito nenhum. Quem será? Eu acho que eu sei quem é, mas vamos ver. Oi, Amarelão. Oi, Rosinha. Oi, Amarelinha, quer participar do nosso grupo? A Amarelinha pode, né? A amarelinha até que pode, sim. Nossa, não sei pra que esse grupo tá sendo formado, mas pela postura do Amarelão, fico lisonjeada de poder participar. Ih, Amarelinha, se depender do Amarelão, só vai ser a gente mesmo. Deixa eu entender um pouco mais. Pra que esse grupo de pessoas está sendo formado? A Rosinha tem que fazer uma tarefa da catequese sobre evangelizar. A tia Ana pediu pra gente pensar em como evangelizar as pessoas. Não só pensar, mas também colocar em prática. Aí eu tive a brilhante ideia de formar um grupo de pessoas para conversarmos sobre Deus e sobre os ensinamentos de Jesus. Que legal! E estamos pensando em quem pode participar. Muito legal essa tarefa de casa, mas eu acho que aí vem confusão. E quem vocês não estão querendo convidar? O camaleão, horas. Sabia que era o camaleão. Se tem alguém que arruma encrenca nessa turma, é ele. Até o Azulão já teve problema com o Camaleão. Mas, Tizinha, agora eu fiquei na dúvida. O que essa situação tem a ver com o evangelho de hoje? Não sei, mas vamos acompanhar para descobrir. Rosinha, acho que você vai tirar 0 nessa tarefa. Por quê? A ideia do grupo é ruim? Não, a ideia do grupo é ótima. Viu, Rosinha? A ideia do grupo é ótima. Mas, calma aí. Ô, Amarelinha, se a ideia do grupo é ótima, por que a Rosinha vai tirar 0? Porque se a tarefa é sobre evangelização e vão formar um grupo para falar sobre Deus e sobre os ensinamentos de Jesus, vocês estão começando errado ao escolherem as pessoas. Esse pode, esse não pode. Esse pode, esse não pode. Opa, calma aí. Mas se até Jesus escolheu os discípulos dele, o que a gente fará de errado em escolher quem fará parte do nosso grupo? Realmente, Jesus escolheu os discípulos, mas ele não escolheu os que seriam os mais certinhos para a época dele, como, por exemplo, os bons fariseus. Muito pelo contrário, Jesus escolheu os pecadores, pessoas que andavam no erro, no pecado, como Mateus. O pessoal não gostava mesmo de Mateus. Também, né? Mateus vacilou total. Ele era cobrador de impostos. E mesmo assim, Jesus escolheu Mateus. E sabem por quê? Não tenho a mínima ideia. Porque Jesus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A conversão de Mateus é uma conversão que ensina muito a todos nós. Ensina que Deus chama todos nós à conversão. Ensina que o que uma pessoa faz de mal ou ainda está fazendo de mal não é impedimento para Jesus chamá-la à conversão. Pelo contrário, Jesus veio principalmente por elas. Realmente, por isso que no final do evangelho Jesus revela: eu quero misericórdia e não sacrifícios. De fato, eu não vim para os justos, mas para os pecadores.
E misericórdia é medir com o coração. Misere significa ter compaixão e córdia significa coração, ou seja, ter compaixão das pessoas do coração. E a maior misericórdia de um pecador é tirá-lo do pecado. Então, ao invés de chamar pessoas que a gente acha que são mais certinhas, temos que chamar pessoas que mais erram. Tipo camaleão? Isso mesmo! Isso é a misericórdia que Jesus ensina no Evangelho de hoje. Jesus não quer sacrifício, mas misericórdia. E a maior misericórdia é tirar uma pessoa do erro, do mal, do pecado. Mesmo porque todos nós cometemos erros. É mesmo. E como Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós precisamos de uma maior conversão. A conversão de Mateus também é a conversão de muitos de nós hoje. Muita gente está fazendo coisas erradas, coisas más, e Jesus pede para não deixarmos elas de lado, mas convidá-las à conversão, a sair do erro, deixar o mal e vir para o bem. O pior mal é uma pessoa perder a alma e não estar com Deus. Entendi. Rosinha, estamos fazendo errado. É justamente o camaleão que temos que chamar para fazer parte do nosso grupo. A gente tem que, com muita misericórdia, mostrar os ensinamentos de Jesus para ele e ajudar ele a sair do erro. E juntos ajudarmos uns aos outros a deixarmos nossos próprios erros e pecados. E se o camaleão não quiser? E se ele estiver muito mergulhado no erro e não quiser sair do pecado? Por exemplo, o camaleão às vezes é muito orgulhoso, chega a ser até soberbo. Mostrem o amor e a humildade de Jesus. Mostrem com palavras, mas principalmente com atitudes. E digam ao camaleão, coragem. E tenham paciência. Porque a conversão dificilmente ocorre de uma hora para outra. Ela é lenta. Legal, Amarelinha. Vou anotar tudo que você disse. E que tal se nós fizéssemos um convite por escrito para cada uma das pessoas que vamos chamar? Tipo, podemos começar pelo camaleão, com o evangelho de hoje. Boa ideia! Eu posso ajudar vocês com os convites. Então, que estamos parados aqui, bora começar? Bora! Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Que bonito isso que Jesus falou no final do evangelho de hoje. Bonito e profundo. Jesus nos ensina que precisamos ter as mesmas atitudes, mas ter misericórdia e acolher quem está errando. Não é só aceitar o erro e continue, mas sim ajudar a pessoa a sair do erro. Até porque por trás do erro tem uma pessoa que é amada por Deus e que, estando no caminho certo, poderia fazer grandes obras de amor e bondade. Assim como foi com Mateus, que saiu de cobrador de impostos para São Mateus. Com a conversão, Jesus nos ensina que nós devemos ser muito duros com o erro e com o pecado, mas que nós temos que ser misericordiosos e amorosos com a pessoa. Até porque, de certa forma, nós somos iguais a Mateus. Todos nós cometemos erros, grandes ou pequenos, mas nós cometemos e a gente precisa de um ombro amigo para nos ajudar a corrigir. Infelizmente, todos nós somos iguais a Mateus no erro, mas devemos ser iguais a São Mateus ao aceitar imediatamente o convite que Jesus fez a ele e nos faz todos os dias. Segue-me, diz Jesus. Pessoal, fica aí o convite. Convite de amor. Que lindo, que maravilhoso. Que isso fique em nossos corações. Agora chegamos ao final de mais uma edição, mas domingo que vem tem mais um Domingos Pequeninos do Senhor. Abraços e fiquem com Deus. Aproveitem esse domingo com a família e com Deus. Agora vamos às bênçãos finais do nosso querido padre e a partilha do pãozinho. Tchau, pessoal! Aqui da Capela São Jerônimo Emiliani, aos pés de São Jerônimo Emiliani, peço a intercessão dele por cada um de vós que estáis aí, pequeninos, pequeninas, suas famílias e cada um de nós. Peçamos assim, após ouvir a palavra de Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana e ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Obrigado, Senhor, pelo pão que coloca em nossa mesa. O pão nosso de cada dia, o pão que alimenta a carne, fruto do nosso trabalho.
e doação aos mais necessitados. Meninas, vocês podem partilhar o pão? Claro, pai. O seu pãozinho. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Mais importante que partilhar o pão de cada dia é partilhar o amor de Cristo, que é o pão da vida, o pão da nossa alma. Amém? Amém. Bom domingo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, com as crianças e jovens, pelas famílias e por Deus.